O vídeo de hoje começa com uma pergunta. É possível que pessoas bem-sucedidas, de grande sucesso, realmente pratiquem uma autossabotagem, onde elas cortem as pernas do caminhar no seu próprio jogo? Eu diria que, pela minha experiência, que já é longa, como psicoterapeuta, que realmente estuda e ajuda as pessoas a crescerem, eu nunca encontrei um caso onde tivesse problemas mais sérios no mundo dos negócios, no crescimento profissional, no mundo da economia, que não tivesse realmente a assinatura daquela pessoa no sentido de ter praticado situações que levaram indiretamente a romper o próprio jogo. Então, é lamentável, porque é gostoso crescer, ir bem, ser feliz. E de repente, sem se dar conta, você se encontra numa situação realmente um pouco complicada. O case de um empresário que eu conheço profundamente me surpreende um tanto. Um empresário de grande sucesso, um produto espetacular, um reconhecimento social muito grande, uma pessoa muito estimada, realmente carismático, que vale a pena conversar com ele. De repente, de improviso, ele se encontra na UTI de um hospital com graves problemas no cérebro, certo? Bom, a princípio, essas situações, nós temos, na verdade, uma cultura, um conhecimento que é debitada ao acaso, que são, digamos, situações que não são controláveis, desgraças que vêm de improviso sem saber de onde e nem como. Portanto, o nosso conceito é de que, nesses casos relativamente agudos, a pessoa que sofre a penalização, ela seria, de um certo modo, inocente. Mas os fatos não são assim. Por exemplo, eu conheço esta pessoa, conheço a história dela e sei, de fato, onde está aninhado o problema que levou a isso. Então, esquecendo um pouco agora o case, vou dar alguns exemplos. Se nós tivermos uma situação de uma parceria societária, certo? Onde existe um conflito com um sócio, um conflito significativo, mas eu, dono da empresa, dono majoritário, de repente, não tenho, por bondade, por piedade, por, digamos, concessões indevidas, eu não quero enfrentar o problema. E eu acabo deixando a situação solta ou coloco um tapume em cima, onde o conflito não é enfrentado e não é resolvido. Porém, a gente continua aparentemente numa boa, tocando os negócios junto com um grande espinho na garganta, certo? Esse é um fato que acontece muito e que eu enfrentei muitas vezes esse caso e que seria possível resolver até com simplicidade, ok? Mas se não for resolvido, qual é o desfecho que pode acontecer? Então, podemos tomar um conflito familiar da mesma natureza, que é um conflito onde eu vivo ele realmente me é profundamente agressivo, mas por questões parentais, por questões emocionais, por questões, digamos, de bondade ou de piedade, a gente coloca realmente panos quentes em cima e toca seu barco em frente. Então, duas são as possibilidades de quando existe este conflito com um empresário, com uma pessoa de grande porte, que não é resolvido. O primeiro fato a ser considerado, o conflito não é resolvido por quê? Porque existem fatores morais, fatores pessoais de ordem de piedade, de concessões, de bondade, de medos, de insegurança de que aconteça qualquer coisa. Portanto, o conflito existe, o problema existe. E eu tenho consciência dele, mas eu não o enfrento. Portanto, ao não enfrentar um problema que deve ser resolvido, estou falando de problemas substanciais aqui, certo? Que levam as pessoas para a UTI. Não sendo resolvido, ele tem duas estradas a serem seguidas. Isso é inevitável. Ou o problema, para o empresário, ele ataca o sucesso empresarial, ele começa a criar problemas, desde a quebra de máquinas, equipes que não dão certo, clientes que vão embora, pagamentos que não acontecem, enfim, todos os fatores estranhos
digamos assim, praticamente não explicados, que acontecem numa empresa, eles podem ser, de fato, o produto direto de uma dinâmica negativa instaurada, onde há um problema ativo e que não é enfrentado e não é resolvido. Portanto, este problema pode, de fato, levar, através de um tempo, a crise empresarial, a grandes quedas, inclusive a falências. Certo? Isso é um fato muito conhecido. Nós não temos ainda uma cultura adequada de ordem acadêmica e da psicologia profunda para analisar os cases das falências de um modo mais profundo e mais cabaz. Mas se formos analisar, nós vamos nos surpreender com tantas coisas que nunca são consideradas. E nós estamos aqui denunciando um pouquinho este jogo. A segunda via que acontece quando a pessoa é um empresário e que algum conflito significativo não é resolvido, é que este conflito não ataca a empresa, mas ataca a saúde orgânica. A saúde orgânica pode entrar em crise por um problema cardíaco, por problemas de tumores das várias naturezas, por problemas de ordem, digamos, de depressão, ou de ordem de agressividade manifesta no sentido de desequilíbrio emocional. Portanto, o problema num empresário que estamos falando aqui, não sendo resolvido, ele tem as suas estradas bem marcadas. Quase sempre pega essas duas vias. Portanto, ao ver este vídeo, eu gostaria de levá-lo a uma reflexão. Você que é bem-sucedido, ou você que pretende galgar o grande sucesso, comece a considerar essas variáveis que estamos comentando aqui. Os problemas, eles existem e são muitos. Inclusive os conflitos, inclusive os desacertos com sócio, com funcionários, com pessoas amigas, com familiares, com casamento. Os problemas existem, mas os problemas são a mola mestra do crescimento, gente. Quando você tem um problema, no fundo é um teste que a vida está fazendo com você. Então, se você, na verdade, enfrentar o problema de modo racional, de um modo realmente preciso, e levá-lo a bom termo de solução, será um grande ato de crescimento e de grande afirmação, certo? Desde um problema pequeno a um problema macro. O pequeno talvez tu resolva mais rápido e mais fácil. O macro tem que ser mais estrategista, mas não pode, o que não pode acontecer é deixar o problema engarrafado, escondido, debaixo do tapete, colocando pano quente em cima. Isso não pode acontecer. Porque qualquer tipo de problema que deve ser resolvido e pode ser resolvido, quando ele não for resolvido, é uma traição que se faz consigo mesmo. Nem é traição com o negócio somente ou com os outros. Eu estou traindo o meu próprio potencial. Estou traindo o meu projeto de ação. Portanto, pense bem nessas variáveis, pense bem nessa questão. E, na verdade, os vídeos do canal no YouTube, todos os vídeos que estão ali, se você for analisar, são vídeos extremamente pontuais para dar conhecimento mais profundo, para dar um horizonte de soluções e para enfrentar o processo de crescimento superior, que nem sempre é fácil. Quando você tem um crescimento médio, ou se é pequeno, não é tão difícil, ninguém te ataca. Quando você cresce de um modo, digamos, fora um pouquinho do padrão, é possível tantas coisas, inclusive inesperadas. Eu vou tratar num próximo vídeo de uma outra dimensão para mostrar para você como acontece os sinais e a sequência de dados que leva a grandes explosões. Por hoje deixamos aqui e se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser notificado e se você gostar, compartilhe com os amigos, deixe lá o seu like que para nós é muito importante. Um grande abraço, até o próximo encontro, gente.